E aí galera que assistiu outro canal, nono ano, tudo bem com vocês? Professor Eliana e Emerson na área. Olha só, semana louca demais. Senti uma enorme diferença entre aulas gravadas, aulas ao vivo, tá? Eu não me adaptei bem com o sistema, estou tendo que criar aqui alguns artifícios para conseguir transmitir essa aula lá. Eu sei que outros professores fizeram isso de uma maneira tão tranquila e para mim foi tão complexo, porque aqui eu tenho toda a estrutura, principalmente o que faz a diferença para mim aqui, que é a lousa para poder escrever durante os cálculos, e lá dentro de sala eu perdi isso e acabou ficando muito diferente, tá? Olha só, eu vou corrigir a atividade, essa atividade não foi corrigida nem para quem estava dentro de sala, nem para quem estava em casa, tudo bem? Então ninguém viu a correção ainda. Vou corrigir, a gente finaliza hoje essa primeira parte se tratando de frações, potências, raízes, tá? Então terminamos essa parte, semana que vem a gente entra em produtos notáveis, tá? Então pega lá a sua apostila e vem comigo para a gente corrigir. Página 34, e a atividade de hoje é muito difícil por sinal, tá? Página 34, atividade 19. O que tem na atividade 19 de legal? A gente tem que escrever esses valores em notação científica. O primeiro valor são 512 milhões. Para escrever em notação, a vírgula vai vir para cá, ó, 5,12. 5,12 vezes 10, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 10 a oitava. Beleza? Letra B. 0,1234,256. Observe que nós vamos trazer a vírgula para cá, para depois do 2, 2,56. Então a vírgula daqui até aqui ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas, vezes 10 a menos 5. Como é um número pequeno, beleza? A gente transforma aí em número negativo. Não se esqueça desse detalhe. Letra C de casa. 7.800.000. Eu quero escrever em notação, 7,8 será o meu resultado. A vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, vezes 10 a sexta. Então, resultado aqui da letra A, escreva ABC em notação científica. Escrevemos, está aí de verde, notação científica. Calcule A vezes B, A dividido por B e A mais C. Então, vamos lá. A vezes B. Vou multiplicar os dois primeiros. Então, eu vou fazer na calculadora essa parte decimal aqui, tá? Ó, 5,12 vezes 2,56. 5,12 vezes 2,56 é igual a 13,10. Então, 13,10 vezes 10 elevado à oitava ao de cima, vezes 10 elevado a menos 5 de baixo. Como eu tenho esses dois números bonitos aqui, eu preciso somar os expoentes. Então, fica 13,10 vezes 10, 8 menos 5, 3. Detalhe, a vírgula vai ficar antes do 3 aqui, ó. Ela tem que vir em uma casa, porque 13 é maior que 10 e não pode. 1,31 como resultado, vezes 10 a quarta. Beleza? Ó, era 3, a vírgula andou uma casa, foi para 4. Então, atenção para esse cálculo, que é a parte complexa da matéria aí, a parte que a gente não pode errar de maneira alguma. Depois disso, eu preciso fazer A dividido por B. A dividido por B. Como que eu faço isso? Eu vou fazer 512 dividido por 256. Se você for uma pessoa muito inteligente, você vai se lembrar que 512 é o dobro de 256. Então, quando você fizer a divisão, ele vai dar exato, vai dar o número 2. 2,50 não é a metade de R$5? 6 centavos não é a metade de 12 centavos? Então, esse valor aqui é a metade desse. Então, quando você fizer assim, ó, 5,12 dividido para 2,56, eu também vou precisar, lembra que a gente está multiplicando por 10 a oitava dividido por 10 a menos 5. Eu também divido a parte do 10 aqui, ó. Então, a divisão da primeira parte é 2, e quando você fizer essa divisão, você vai fazer uma continha de menos, tá? Então, vai ficar assim, ó, 10, 8 menos 5 dá 8 mais 5, que é igual a 13. Então, a gente tem esse valor gigantesco aí. Aí você fala, professor, mas aqui o valor ficou muito grande, esse resultado aqui é um valor exorbitante. Lógico que é. Olha esse número como é grande, aqui é positivo, tá vendo? Olha esse número aqui como é pequeno, aqui é negativo. Você pegou aqui um valor muito grande em cima, muito grande, e dividiu por um valor muito pequenininho. É tipo eu pegar lá 2 milhões de dólares e dividir para 3 pessoas. Ou seja, cada um vai receber uma quantia muito grande.
Então, a gente tem um resultado realmente muito grande aqui embaixo, tá? Resultado bonito. E para terminar, nós vamos fazer A mais C. Deixa eu arrumar um espaço aqui para a gente usar essa mesma tela. A mais C. Deixa eu fazer uma divisão aqui. A mais C. Como que vai ficar isso? 5,12 vezes 10 à oitava, que eu vou somar com 7,8 vezes 10 à sexta. Para a gente realizar esse cálculo, eu espero que vocês se lembrem, a gente precisa igualar isso aqui, ó. Ou 8 vira 6, ou 6 vira 8. Um dos dois. Qual que eu acho mais fácil? Eu acho mais fácil o 8 virar 6. Então fica 512, a vírgula some, ela andou duas casas, vezes 10 à sexta, mais 7,8 vezes 10 à sexta. Como 10 à sexta está dos dois lados, a gente soma 512 mais 7,80. Fica 519,80 vezes 10 à sexta. O 10 à sexta repete. Eu vou andar com a vírgula voltar duas casas, 5,198 vezes 10 à oitava. Beleza? Terminamos aqui. Então, olha, para fazer multiplicação e divisão é o mais fácil. Basta multiplicar, dividir, prestando atenção nas regrinhas da potência. Para fazer conta de mais e de menos, eu preciso igualar as potências aqui de base 10, que aí eu posso trabalhar com os dois números na mesma classe, bonitinho. Ok? Terminamos. Se você está copiando, não se esqueça de dar o print aí ou pausar o vídeo, beleza? Vira sua apostila, página 35, número 24. Número 24. Que era para fazer... Tô falando tudo embolado hoje. Nós vamos simplificar algumas frações, e que são muitas por sinal, tá? Letra A. Raiz de 8, que multiplica raiz de 20 sobre raiz de 2. Bonito, não é? Vamos simplificar a raiz de 8? 2 raiz de 2. Vocês lembram disso? Não, né? Provavelmente. Que multiplica raiz de 20. Como é que eu simplifico? 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5. Então fica 2 raiz de... Perdi as contas. Deixa eu fatorar. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então o 2 vai sair e o 5 não vai. 2 raiz de 5 sobre raiz de 2. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso, raiz de 2 corta com raiz de 2, elimina. Esse 2 aqui multiplica esse 2 aqui. Resultado final, 4 raiz de 5. Beleza? Facinho, facinho de fazer. Simplifica, corta, faz a multiplicação. Letra B. 4 raiz de 81, que multiplica raiz de 12, tudo isso sobre raiz de 75 vezes raiz de 27. Vamos simplificar. Observe que 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, raiz cúbica de 81, como está aqui na lousa, tá vendo? Aliás, raiz em índice 4 de 81, o resultado é 3, dá um resultado exato. Então, a gente tem 3 que multiplica raiz de 12. Vamos fatorar o 12 para ver o que acontece. 12 por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Dá 2 raiz de 3. Aqui embaixo agora, raiz de 75. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui é meu rascunho. Raiz de 75 eu não sei, vou fatorar. Por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Ou seja, 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. Que multiplica raiz de 27. Por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Coisa linda, não é? Maravilhosa aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar, olha, esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Esse 3 com esse 3 aqui. Beleza? Cortamos um monte de coisa ali. Olha lá que coisa bonita. Então, eu posso agora colocar o quê? O 2 em cima, que é a única coisa que sobrou, e o 5 raiz de 3 embaixo. Beleza? Pessoal, aqui a gente já finalizou. Teria que racionalizar, mas essa parte de racionalizar a gente deixa para um outro momento da vida, tá? Vamos só simplesmente simplificar assim. Acho que fica mais legal. Próxima etapa. Letra C. Raiz de 4/5 multiplicado por raiz de 20, que dá 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, menos 3 que multiplica 4/7, que multiplica raiz de 28. Beleza? Tem uma expressão gigantesca ali. O que a gente vai fazer aqui? O que dá para fazer, né? Eu vou tentar aqui fazer algumas coisas legais. Em primeiro lugar,
O número 4 dá para extrair raiz, ó. Você pode escrever assim, ó, raiz de 4 sobre raiz de 5. Separado. E o 4, raiz do número 4 é 2. Então, já que o resultado é exato, fica 2 sobre raiz de 5. Que multiplica. Simplifico raiz de 20. Dá 2 raiz de 5. Menos, aqui ó, mesmo processo, ó. 3 que multiplica 2 sobre raiz de 7. Que multiplica raiz de 28. Não sei, vamos fatorar. Por 2, 14. Por 2, 7. Por 7, 1. Dá 2 raiz de 7. 2 raiz de 7. Se embaixo está dividindo, em cima está multiplicando, raiz de 5 corta com raiz de 5. Raiz de 7 corta com raiz de 7. O que sobrou desse lado? 2 vezes 2, 4. Menos, o que sobrou desse lado? 3 vezes 2 vezes 2, 12. 4 menos 12, menos 8. Então a letra C deu um resultado exato, fácil de fazer, não é? Simplesmente simplificar. E para a gente poder finalizar, a letra D. Raiz índice 8 de 625, e isso à quarta potência, que multiplica raiz cúbica de 125 elevado a menos 1, que multiplica raiz cúbica de 27 milésimos elevado a menos 1. Pessoal, quando vocês virem atividades, forem como essa, que tiver números grandes, um monte de potência, nunca olhe para ela e pensa que é difícil. Nunca é. Sempre é fácil de fazer. A gente precisa saber fatorar. Regrinha da festa. Sabe fazer essas duas coisas? Lembra da regrinha da festa e lembra da fatoração? Então você sabe desenvolver a atividade, beleza? Vamos lá, vamos fatorar o 625, que é a nossa primeira raiz aqui, ó. 625, eu sei que ele é múltiplo de 5. Então vai dar 5 elevado a alguma coisa. Por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Olha lá, 5 à quarta. Percebe que deu 5 à quarta? Então vamos copiar de novo, olha. Raiz à oitava de 5 à quarta. E esse 4 que está do lado de fora, vem aqui para dentro, tá? Olha, ele pode ficar aqui sem problema nenhum, é uma propriedade. 125 elevado a menos 1. Vamos fatorar o 125. Aliás, ele já está fatorado. Aqui, ó. Fatoração do 125 aí. A gente já fez aqui, ó, 5 ao cubo. Então eu vou copiar de novo, ó. Raiz cúbica de 5 ao cubo elevado a menos 1. Menos 1 continua ali. Que multiplica. E esse 27 aqui depois da vírgula, que número louco é esse, professor? Como é que eu resolvo isso? 27 milésimos, você escreve o 27 sobre 1000. Por que 1000? Porque são 3 casas decimais. Transformamos o número em fração. Tá aqui, ó. 27 sobre 1000. Se você fatorar o 27, você vai achar 3 ao cubo. Se você fatorar o 1000, você vai achar 10 ao cubo. Ou seja, isso aqui são 3 décimos elevado ao cubo. Beleza? Só que aí, precisa fazer alguma coisa? Não precisa, tá prontinho, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Raiz cúbica de 3 décimos elevado ao cubo. Lembra que tem o menos 1 do lado de fora? Eu vou colocar um colchete e vai ficar o menos 1 do lado de fora. Ele não some, tá, gente? A gente não apaga a potência. A potência continua. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos resolver agora essas coisinhas aí. Observe que eu só fatorei, tá? Eu não fiz nenhum outro cálculo além da fatoração. Agora eu vou resolver as potências de potência, beleza? Que estão dentro da raiz, ó. Raiz índice 8 de 5, 4 vezes 4, 16. Que multiplica raiz cúbica de 5, 3 vezes menos 1, menos 3. Que multiplica raiz cúbica de 3 décimos, vou colocar dentro de parênteses porque é fração, 3 vezes menos 1, menos 3, ok? Então nós fizemos aí, ó, todas as potências de potência. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer a regrinha da festa. 5, quem está dentro da festa? O 16, e quem está fora? O 8, que multiplica 5, quem está dentro da festa? O menos 3, quem está fora? O 3, que multiplica 3 décimos,
Quem está dentro da festa? O menos 3 e quem está fora? O 3. Vamos resolver agora as frações, as potências. Ó. 5, 16 dividido por 8, 2. 5, menos 3 dividido por 3, menos 1. 3 décimos. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Olha lá, nós fizemos todas as regrinhas. Olha como o nosso número ficou bem pequenininho agora. Bem mais fácil de trabalhar quando a gente aplica as propriedades. 5 ao quadrado vezes 5 elevado a menos 1. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Repete o 5. 2 menos 1 dá 1. Que multiplica 3 décimos. O que o expoente negativo faz? Inverte. A minha fração inverte, olha. 10 terços. Fazendo essa multiplicação, 50 sobre 3. Terminamos. Acabou o cálculo. Simples assim. Beleza? Dá trabalho? Lógico que dá trabalho. É um cálculo gigantesco, muita continha. Enche o caderno de coisa para fazer, um monte de fatoração. Mas não é difícil. É grande para fazer. Dá trabalho para fazer, mas não é difícil de fazer. Beleza? Próxima atividade, número 26. 26. Verifique se a expressão representa um número racional. Então a gente vai calcular e vamos verificar se dá um número racional. Raiz de 75, que multiplica raiz de 10 sobre 3, menos raiz de 1000 sobre 2 raiz de 90, mais, abre parêntese, raiz de 2 elevado a menos 4, menos raiz de 250. Olha que expressão gigantesca, cheia de coisa para fazer. O que eu tenho que saber fazer? O que eu preciso saber? Fatoração. Vamos começar pelo 75. Ele não é o primeiro número, está dentro da raiz. Fatora. Então vou fazer o meu rascunho aqui embaixo. Ó. 75 fatorado dá 3, 25, dá 5 e 5. 5 raiz de 3. Então, 5 raiz de 3, que multiplica raiz de 10 sobre raiz de 3. Nesse caso aqui, a gente não consegue simplificar, tá? Esse raiz de 10. Você pode escrever assim, ó, raiz de 10 sobre raiz de 3, separado. Por que eu escrevi separado? Porque raiz de 3 corta com raiz de 3. Um está multiplicando, o outro está dividindo, tá vendo? Daqui a pouco eu faço isso. Menos 1000, vamos fatorar. Você já sabe que 1000 é 10 ao cubo. Tem 3 zeros, você pode escrever assim, ó, 10 ao quadrado vezes 10 a 1, ou seja, 10 raiz de 10, tá? 10 raiz de 10 sobre 2 raiz de 90. Vamos fatorar o 90 que está ali embaixo. Fatorando 90, eu tenho por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então eu tenho 3 que vai sair e 10, menos 3 raiz de 10. Mais, aliás, 3 raiz de 10, mas tem esse número 2 aqui que eu estou me esquecendo, ó. Pode esquecer não. 2 vezes 3 raiz de 10, tá? O 3 raiz de 10 é o 90 que eu acabei de fatorar. Pessoal, dica sensacional, ó. O que a gente faz em raiz de raiz? Multiplica, não é? Então eu tenho raiz quarta com menos 4. Vai ficar menos 4, lembra da regrinha da festa? Por cima, por baixo. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então a gente tem 2 elevado a menos 1 aqui. Pode fazer direto? Lógico que pode. Se você já compreendeu o cálculo, faz direto, adianta a sua vida. Raiz de 250. Não sei, deixa eu fatorar. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. A gente tem aqui, ó, 5 que vai sair e 10 que não vai sair. Então, 5 raiz de 10. Lindo, maravilhoso. Beleza? Vamos lá, então, resolver agora o que eu posso simplificar, o que eu posso eliminar aqui. Lembra que eu falei do raiz de 3? Em cima multiplicando, embaixo dividindo? O que sobrou aqui, então? 5 raiz de 10. Menos, ó, raiz de 10 com raiz de 10, em cima multiplicando, embaixo dividindo. Sobrou 10 sobre 6. Mais, o que é 2 elevado a menos 1? Você pode deixar como potência ou pode fazer a inversão, tá? Desse jeito aí, menos 5 raiz de 10. Olha lá que coisa bonita, a gente fez a simplificação do nosso número, tá? Eu vou somar essas duas frações aqui, ó, para transformar em uma coisa só, tá? Eu vou somar essas frações. Como que eu vou somar essas frações? Método borboleta. 6 vezes 2, 12. Multiplica cruzado, 2 vezes 10, 20. 6 vezes 1, 6. Então fica 26
sobre 12. 26 sobre 12, que é a minha fração. Tá? Então eu vou copiar de novo. Ó. 5 raiz de 10. Aliás, deixa eu começar pela fração. 26 sobre 12, que eu achei de resultado, mais coisa importante da nossa vida. Olha que coisa importante. A gente tem uma soma aqui, ó, mas esse sinal era negativo. Eu vou fazer a conta de novo, tá? Não vai dar 26 sobre 12. Observe que eu não prestei atenção, olha, que o sinal é negativo e fiz o cálculo direto. Eu vou fazer isso de novo para ver se eu acertei ou se eu errei. 6 vezes 2, 12. 2 vezes menos 10, menos 20. E 6 vezes 1, mais 6. Então eu tenho menos 20 mais 6. Ia ficar errado, tá vendo? Menos 14 sobre 12. É um resultado diferente, é um resultado negativo. Menos 14 dozeavos. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Menos 14 dozeavos mais 5 raiz de 10 menos 5 raiz de 10. Olha que lindo! Mais 5 raiz de 10 menos 5 raiz de 10, os dois se anulam. Sobraram menos 14 dozeavos, inclusive eu posso simplificar para menos 7 sextos. Terminamos o cálculo. O que a atividade perguntou? Representa um número racional? O que é um número racional? Um número escrito através de uma fração. Isso é uma fração? Sim. Então sim, é um número racional. Terminamos a número 26. Agora nós vamos para a última questão, número 29. Uma fórmula matemática para calcular a área aproximada em metros quadrados da superfície corporal de uma pessoa é dada por 11 sobre 100 vezes P elevado a 2/3 metros quadrados. Sendo A a área da pessoa, aqui tem um Azinho, tá? A é a área da pessoa. E P a massa da pessoa em quilogramas. Calcule a superfície corporal de uma pessoa que possui massa de 64 quilos. Então a gente vai copiar de novo, olha. 11 sobre 100, que multiplica 64 elevado a 2/3. Beleza? Regrinha da festa, posso aplicar? Sem dúvida alguma, pode aplicar. 11 sobre 100 vezes raiz cúbica de 64 ao quadrado. Como é que eu resolvo 64 ao quadrado? Você pode fazer na calculadora, obviamente, como você pode fatorar o 64, e é o que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu quero simplificar depois. Eu quero deixar o meu cálculo menor, mais fácil, que eu consiga fazer de cabeça. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 à sexta. Então vai ficar assim, ó, 11 centésimos vezes raiz cúbica de 2 à sexta, que é o 64. Deixa eu só confirmar. 4, 8, 16, 32, 64. Tá certo. E esse 2 aqui, ó. Terminei a primeira parte. Continuando. Eu vou simplificar dentro da raiz agora. 11 centésimos. Observe que esse 11 centésimos, gente, só estou copiando, não estou fazendo nada com ele. Raiz cúbica de 6 vezes 2, 12. 2 a 12. De novo, regrinha da festa. Olha só, de novo a regrinha da festa, tá? 11 centésimos que multiplica 2 elevado à quarta. Hein? Como que você fez isso, professor? Regrinha da festa. Quem fica por cima? Quem fica por baixo? Quanto que é 12 dividido por 3? 4? Pode fazer direto? Sem dúvida alguma, lógico que pode. 11 centésimos que multiplica 2 à quarta. 2 vezes 2, 4, 8, 16. 16. 16 vezes 11, 176 centésimos, beleza? 176 dividido por 100, a vírgula anda duas casas, 1,76 metro quadrado. Terminamos o cálculo, beleza? Fácil de fazer, tranquilo demais essa questão número 29. Pessoal, eu sei que foram muitas questões, sabe? Eu não costumo passar tantas atividades, principalmente eu não escolho atividades tão demoradas, mas esse era para a gente finalizar o estudo, então eu escolhi atividades mais difíceis e passei sim um pouco mais de atividades, que era para a gente conseguir finalizar tudo essa semana, senão a gente entrar na semana que vem fazendo as mesmas atividades, tá joia? Essas atividades devem ser enviadas, o link está aqui embaixo. Excelente final de semana para vocês. Hoje não tem para casa, tá? Porque eu já passei o para casa todo na última aula. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.